Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui hoje com vocês para falarmos sobre Magalu, Magazine Luiza. Muita gente perguntando a respeito da empresa, né, os resultados, queda das ações, perspectivas. Vamos trazer aqui a nossa avaliação, né, dos analistas da Capitalismo, tanto com uma visão mais de longo prazo, fundamentalista, quanto com uma visão mais de curto prazo. Deixo claro o convite para quem já é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Talvez esteja um pouco pequeno, né? Mas aqui nós temos uma visualização do nosso sistema com algumas posições encerradas de carteiras de longo prazo, né? Então a gente troca muito pouco os ativos de longo prazo, porque quando a gente fala de fundamentos, os fundamentos eles não mudam de uma hora para outra. Porém, Magazine Luiza foi uma posição que nós tivemos entre novembro de 2017 e julho de 2019. Deu um bom dinheiro, né? Às vezes a gente consegue sair antes da queda, às vezes não, mas vendeu ali em torno de 340%. O preço de venda foi lá na casa de R$ 220. E o que acontece, pessoal? O principal motivo da venda não foi a valorização, tá? Porque a gente gosta de olhar sempre para o futuro, né? Então, se uma ação subiu 1000% e a perspectiva da empresa continua boa, a gente vai continuar posicionado na ação. Porém, a gente já vinha acompanhando desde meados ali de 2018 toda a evolução das empresas Amazon e principalmente Mercado Livre aqui no Brasil, e do quanto essas empresas, por não terem o varejo físico, tinham benefícios, tá? E a gente começou a ver, inclusive, a própria Magazine Luiza comprando outras empresas, né, que também tem a questão do varejo físico, quando a gente entendia que o e-commerce, né, iria ser principalmente para o produto do Magazine Luiza uma coisa que não faz sentido, que é puxar os custos para cima. Então, ter loja para vender geladeira, celular, esse tipo de coisa, no nosso entendimento não faz sentido. Ninguém está dizendo que a empresa vai quebrar, que as lojas vão fechar, mas é muita concorrência, né? Muita gente competindo num segmento que importa muito o preço, a questão da entrega. E essas empresas como o Mercado Livre, por exemplo, que investem muito até hoje em questão de logística, já tinha uma situação financeira mais tranquila e não tem essa questão do varejo físico. Então a gente já vinha percebendo isso e em 2019 a gente decidiu, né, por ter uma imprevisibilidade no futuro, um grande ponto de interrogação, decidiu sair das posições de Magazine Luiza. As ações subiram mais depois que a gente vendeu, até que veio a pandemia. E a pandemia ela não foi só negativa por questões de custos, as vendas caíram no primeiro momento, né? Mas além disso a gente teve as lojas sendo fechadas, né? E os custos aumentando mais ainda, principalmente o custo fixo, né? Porém, a pandemia trouxe uma antecipação de tendências de longo prazo em relação ao próprio e-commerce, né? Então, aquilo que a gente imaginava foi acelerado. E, obviamente, a gente não sabia que ia ter pandemia, ninguém sabia que ia ter pandemia, né? Então, acabou comprovando ainda mais aquela nossa tese do e-commerce. Então, a gente entende, sim, que empresas como Magazine Luiza, ninguém está falando em quebrar nada, né? Já fiz alguns vídeos falando a respeito disso, vão ter sérias dificuldades de competir com essas outras empresas, principalmente num cenário, né, que o e-commerce vem ganhando participação. E tanto que mesmo que nós tenhamos o varejo diminuindo de uma forma geral, o e-commerce vai continuar crescendo e percentualmente na América do Sul vai ser o lugar onde o e-commerce mais vai crescer em termos percentuais em relação ao resto do mundo. Não é América do Sul, é América Latina. Tem que incluir principalmente ali o mercado mexicano, né? Então, vai crescer mais do que a China percentualmente, do que a Ásia, do que os Estados Unidos, vai ser aqui na América do Sul, até porque a penetração era muito baixa. Então não faz sentido, como eu falei, ter lojas puxando o custo fixo para cima para vender celular, para vender geladeira, coisas que já tem muita gente comprando no online, né? E o que acontece? No caso aqui de Magazine Luiza, a gente viu já alguma melhora da empresa, eles fizeram promoções agora no final do ano e tudo mais, mas ainda assim os resultados não conseguem melhorar de forma efetiva.
E talvez sim a gente tenha um efeito parecido com Marisa, né? A Marisa tem feito um monte de coisa, já fechou loja, faz um monte de coisa, e lá na última linha o resultado não melhora. Além do que a gente tem também a questão da alavancagem. Porque mesmo que Magalu não seja alavancada perto do que é uma Casas Bahia da vida, a Magalu tem alavancagem. Então, de um lado, a gente tem empresas como o Mercado Livre que não tem alavancagem, estão investindo em crescimento, e tem empresas como Casas Bahia e Magalu, né, Casas Bahia numa situação bem mais delicada, que tem que pagar juros, tem que pensar em se manter vivas, né? Então a gente entende que cada vez mais essa diferença vai aumentar e pensando no longo prazo, negócios como o de Magalu deixam de fazer cada vez mais sentido, tá? A gente percebe que mesmo no momento de crise, considerando a pandemia, Magalu, que tem um e-commerce bom também, conseguiu aumentar a sua receita, né? Claro, não conseguiu nem aumentar o que deu de inflação no período, mas pior teria sido se diminuísse a receita, como outras empresas fizeram, mas os custos se mantiveram altos e dependendo do período os custos aumentaram, né? Então, mesmo a Magalu tendo feito um bom trabalho em relação à questão de custos, não foi suficiente, né, para conseguir manter os resultados para cima. Os resultados financeiros pioraram bastante, porque o endividamento da empresa aumentou, e lá na última linha a gente teve aí grandes prejuízos nos últimos 12 meses e também em 2022. Ou seja, o que a gente entende, né, pessoal? Que não é, pensando no longo prazo, interessante ter esse tipo de ativo quando a gente compara com outros. Eu tenho aqui os resultados, inclusive, que a gente colocou num relatório que foi publicado para os clientes da Capitalizo, falando de Mercado Livre. Ah, Thiago, mas Mercado Livre é caro, barato. Não importa, a gente não está falando disso, a gente está falando de Magalu, né? E se eu tenho outras empresas que vão roubar a receita de Magalu e que dão mais dinheiro que Magalu, não faz sentido eu ficar posicionado em Magalu. Então, se eu acho que Mercado Livre é caro e Magalu não vale a pena, então eu não fico posicionado em nada. Mas eu não posso também me agarrar nisso. Ah, não, mas essa aqui tá cara, né? E é muito difícil a Magalu mudar toda a dinâmica dela agora para ficar parecido com o Mercado Livre. É muito complexo fazer isso, vai fechar as lojas, vai sair fechando todas as lojas, até pelo que a gente conhece da própria administração da empresa, da gestão da empresa, seria uma coisa que dificilmente eles fariam. E aí a gente pega empresas como o Mercado Livre, que também sofreram com essa questão de custos, né? A inflação aumentou os juros também. Mercado Livre tem mais da metade da receita aqui no Brasil, mas olha os resultados fantásticos que a empresa divulgou. Isso aqui do quarto trimestre de 2022 em relação a 2023. A receita subiu 42% de ano para ano, né? Nós tivemos custos que também pioraram a questão da margem EBITDA, né? Porém, a empresa mesmo assim conseguiu aumentar lucro e investindo, porque a empresa está investindo para caramba, principalmente em relação à questão de logística. Ela conseguiu manter o lucro estável, mesmo com um cenário super desafiador de custos, 165 milhões de dólares, né? Margem baixa, como é a questão do varejo, porém um ROI aí que foi para 36%, porque ela consegue girar muito, né? E hoje ela tem uma posição de dívida líquida negativa, né? Então ela não tem dívida, mas mais essa questão ainda, né? E quando a gente pega Mercado Pago, por exemplo, recebeu alguns aportes. É uma empresa que não teria dificuldade de ter mais dinheiro de outros, ou de acionistas grandes, enfim, dela receber aporte para crescer mais. E, como eu falei, investindo muito na parte de logística. Por isso, a gente não acha interessante, né, a questão ali de Magazine Luiza pensando no longo prazo. Pro curto prazo, né, pessoal, é outra história. A gente vai, por exemplo, olhar lá o gráfico, Magazine Luiza está em clara tendência de baixa desde 2021, porém, caso ela volte a subir aí nos próximos dias, cruzando aqui para cima o preço, rompendo essa tendência de baixa, pode dar uma boa opção de compra aqui para Magalu, tá? Para curto prazo, para quem gosta com uma visão mais especulativa, vale a pena acompanhar. Para o longo prazo, a gente entende que tem opções mais interessantes. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição ali a nossa promoção da Capitalismo, para quem quiser aproveitar e assinar com até 60% de desconto.
e os nossos contatos também, né, pessoal? Dúvidas, mandem um e-mail para a gente, ou quem preferir, aqui na descrição e também nos comentários, o link do WhatsApp, mandem uma mensagem, um áudio, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.